Vamos corrigir nesta aula os exercícios propostos na aula anterior. Número 2. Calcule a derivada indicada em cada caso. Letra A, y duas linhas, se y é igual a x sobre 1 menos x. O exercício pede para calcular a derivada segunda, y duas linhas. Então, a gente precisa primeiro calcular a derivada primeira, y'. Como a função y é um quociente de duas funções, eu vou usar a regra do quociente para a derivada. A derivada de u sobre v. Nesse caso, u é igual a x e o v é igual a 1 menos x. U', que é a derivada de u, vai ser 1. E v', que é a derivada de v, vai ser a derivada de 1 é 0. A derivada de menos x é menos 1. Então, fica menos 1. Então, o y' vai ser o v, que é 1 menos x, vezes o', a derivada de u, que é 1, menos o u, que é x, vezes a derivada de v, que é menos 1, sobre o v ao quadrado. Menos x elevado ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, 1 vezes 1 dá 1, menos x vezes 1 dá menos x, e menos x vezes menos 1 dá mais x. Tudo isso sobre o menos x ao quadrado. Podemos cancelar o menos x com o mais x. Então, o resultado deu 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Vamos escrever essa função y' de uma forma mais fácil de trabalhar. Eu posso passar o denominador para cima desde que eu troque o sinal do expoente. Então, eu posso escrever essa função como 1 menos x elevado a menos 2. Agora, nós vamos precisar utilizar a regra da cadeia. A gente tem uma função, 1 menos x elevado a um expoente. Então, a gente vai derivar normalmente a função, como se fosse uma variável apenas, uma variável x, por exemplo, e depois tem que multiplicar pela derivada dela. Então, o y duas linhas vai ser, o expoente vira um fator, menos 2, vezes 1 menos x elevado a menos 3. Eu tratei a função como se fosse uma variável. Mas como ela é uma função de x, eu tenho que multiplicar pela sua derivada em relação a x. Então, derivando 1 menos x, derivada de 1 é 0, a derivada de menos x é menos 1. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, então fica 2 vezes 1 menos x elevado a menos 3. Para tirar esse negativo do expoente, aí é só voltar para a forma normal de escrever a função, passar ele para baixo, para o denominador. Então, o resultado final é 2 sobre 1 menos x elevado ao cubo. Letra B. Y duas linhas, se y for igual a x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. É a mesma coisa, a gente tem que calcular primeiro a derivada primeira e depois a derivada segunda. Então, eu posso escrever essa função y como x ao quadrado menos x elevado a menos 2. Eu passei o x ao quadrado para o numerador, trocando o sinal do expoente. Agora fica mais fácil de derivar. Y' vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x menos, aí agora eu vou derivar o x elevado a menos 2. Então, menos 2 vira o fator, vezes menos 2, x elevado a menos 3. Então, fica 2x menos 2 dá mais 2, x elevado a menos 3. Vou deixar nessa forma, porque eu vou ter que derivar novamente. Então, derivando novamente, eu vou ter a derivada segunda, y duas linhas, que vai ser a derivada de 2x é 2, mais 2 vezes a derivada de x elevado a menos 3, menos 3 vira um fator, menos 3 vezes x elevado a menos 4. Então, fica 2, agora 2 vezes menos 3 dá menos 6, e o x a menos 4 eu posso passar para o denominador, trocando o sinal do expoente, então fica sobre x elevado à quarta. Letra C. D2 e dx ao quadrado de 1 menos x sobre 1 mais x. Essa é uma maneira diferente de escrever a derivada segunda. Outra maneira, outra notação.
A função y é igual a 1 menos x sobre 1 mais x, que é o quociente de duas funções. Então, vamos utilizar a regra do quociente. A função u é 1 menos x e a função v 1 mais x. O', quer dizer, a derivada de u, vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de menos x é menos 1. V', derivada de v, vai ser a derivada de 1 é 0, a derivada de mais x é 1. Então, utilizando a regra do quociente, o y' vai ser o v, que é 1 mais x, vezes o', que é menos x, menos o u, que é 1 menos x, vezes o v', que é 1, sobre o v ao quadrado, 1 mais x elevado ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais x vezes menos 1 dá menos x, e esse menos aí vai trocar o sinal dos outros termos, aí vai ficar menos 1 mais x. E está tudo multiplicado por 1 sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Podemos cancelar o menos x com mais x, e menos 1 dá menos 2 sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Aí, para calcular a derivada segunda, a gente vai reescrever essa derivada primeira como y' igual a menos 2 vezes 1 mais x elevado a menos 2. Né? Passei para cima, trocando o sinal do expoente. Derivando novamente, o y duas linhas vai ser a constante menos 2. Aí eu vou usar a regra da cadeia, né? Vou derivar normalmente o 1 mais x, que é uma função, como se fosse uma variável. Vai ficar menos 2, 1 mais x elevado a menos 3. Mas como ela é uma função de x, eu vou ter que multiplicar pela sua derivada em relação a x. Derivada de 1 mais x dá 1, então vezes 1. Fazendo as multiplicações aí, ó, menos 2 vezes menos 2 dá 4. E esse 1 mais x elevado a menos 3 eu posso passar para baixo, o denominador, trocando o sinal do expoente. Fica 1 mais x elevado a 3. Letra D. D2 de dx ao quadrado de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Normalmente uma derivada segunda, né? Então a gente pode... tem que calcular a derivada primeiro. Então vamos escrever a função que está entre parênteses, y, para uma forma mais conveniente. O y vai ser x elevado ao cubo mais x elevado a menos 3. Derivando, y' vai ser a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Né? E a derivada de x a menos 3, o menos 3 vira um fator, x elevado a menos 4. Então fica 3x ao quadrado menos 3x elevado a menos 4. Derivando novamente, y duas linhas vai ser a derivada de 3x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, então fica 6x. E a derivada de menos 3x elevado a menos 4, menos 3 vezes menos 4 dá 12, x elevado a menos 5, que eu posso escrever como 6x mais 12 sobre x elevado a 5. Letra E. A derivada 500, né, de dx elevado a 500 de x elevado a 131 menos 3x elevado a 79 mais 4. Quando derivamos um polinômio, o seu grau diminui de uma unidade a cada derivação. Né? Se o número de derivações for maior que o grau do polinômio, o resultado dessa derivação será igual a zero. Se eu tenho uma função do x ao quadrado, quando eu derivo, vai dar uma função de x. Se eu derivar novamente, dá uma constante. Se eu derivar novamente, dá zero e todas as demais derivadas serão nulas. Né? Então, como a função aí, eu tenho uma função de grau 131 e eu vou derivar 500 vezes. Né? Então, é óbvio que essa derivada vai ser zero. Né? Vai chegar um momento que a derivada vai dar constante e as demais todas serão nulas. Então, o resultado desse exercício é zero. Continuando a prática de aplicação do que estudamos, tente fazer mais estes exercícios.